Procurando o Bolina. Você sabe o que é o Pocinho? Não? Vamos ver se outras pessoas sabem. Vou fazer uma pergunta pra você. Você conhece Bolina? Você sabe o que é? Você sabe o que é o córrego Bolina? Não. Você sabe onde fica? Me parece que é no bairro Serra. Você conhece o bairro? Conheço, mais ou menos. Nasci na íntegra não, mas conheço. Pelo visto, vou ter que explicar para vocês. Temos então o planeta Terra. Deste modo, o Brasil, localizado na América do Sul. Na região sudeste, o estado de Minas Gerais. Dessa maneira, a cidade de Belo Horizonte, a capital do estado, temos a região sul, onde está localizado o bairro Serra e a Vila Marsola. O bairro Serra é um bairro de classe média alta da zona sul de Belo Horizonte. A maior ocupação do bairro começou com o Colégio Sagrado Coração de Maria em 1930. Outras referências também são o Olympic Clube e o Minas 2. O bairro é uma região de contrastes em Belo Horizonte, enquanto de um lado temos empresas, prédios e casas de alto padrão, do outro temos a maior favela da cidade, o aglomerado da Serra. Agora eu vou falar um pouco para você sobre cursos d'água. Cursos d'água ou fluxo d'água é aquele corpo de água fluente, como rios, córregos e etc. Primeiro, temos o Oceano Atlântico, que na beiradinha do Brasil encontra-se com o Rio São Francisco, que é um dos cursos d'água mais importantes do Brasil e da América do Sul. O rio passa por 5 estados e mais de 500 municípios, que de fato sofreram algumas alterações. O encontra é o Rio das Velhas, já localizado no estado de Minas Gerais, Arrudas, que nasce no município de Contagem, passando por Belo Horizonte, e que também foi um pouquinho modificado. Viemos então encontro do Córrego da Serra, localizado no bairro Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Dessa maneira, encontrando-se o mais não menos importante, nosso amigo Córrego Bolina, que também, não sendo diferente, foi reconstruído. Como assim esses rios e córregos foram modificados? Isso acontece devido ao crescimento que as cidades têm vivido ao longo desses anos. De fato, isso afetou o trajeto natural desses rios, e com isso foram feitos alguns processos de transposição e canalização dessas águas. Lembram quando falei sobre a transposição e canalização do Rio São Francisco? Pois é, vou mostrar a vocês este processo na cidade de Belo Horizonte. Com os efeitos do crescimento da cidade, era necessário a implantação de grandes vias públicas. Essas medidas visavam adequar os cursos d'água ao crescimento urbano, pois a canalização possibilitaria a abertura de novas vias que foram projetadas. Deste modo, foi necessário a compressão do percurso natural do rio Arrudas, fazendo as canalizações e assim retificando o rio e afundando seu leito natural. Naquela época, acreditavam que ao canalizar um curso d'água solucionaria o problema das enchentes. Porém, todavia e entretanto, a canalização de um curso d'água, na maioria das vezes, o desvia de seu leito natural, que foi no caso do rio Arrudas, em Belo Horizonte, passando, assim, não existir mais obstáculos naturais que ajudariam a diminuir a velocidade da água. Com isso, as águas passam a correr com mais velocidades, aumentando sua vazão e assim possibilitando maiores enchentes. Mas então, o que o Bolina tem a ver com essa história toda? A cidade de Belo Horizonte é uma cidade com grande variação em sua altimetria, sendo seu maior ponto 1505 e seu menor ponto 672. Na imagem ao lado, podemos entender melhor. Nas cores mais escuras, sua altimetria de 1505, nas cores azul e verde, sua altimetria menor. Grande parte dessa variação é graças à Serra do Curral, localizado próximo ao bairro Serra, na região sul de Belo Horizonte.
A cidade de Belo Horizonte fica em uma área de transição de Cerrado para a Mata Atlântica. Ao lado do bairro Serra é localizada uma área de preservação ambiental, que é o Parque das Mangabeiras. Porém, no bairro Serra em si, podemos perceber pouca presença de vegetação, e isso pode se explicar devido ao crescimento da urbanização nos últimos tempos em Belo Horizonte, aumentando o espaço construído e, consequentemente, em alguns casos, diminuindo essas áreas de vegetação. Mas nem sempre foi assim. Nessa imagem é uma maquete representativa do ano de 1953 do bairro Serra. Podemos perceber grande abundância de vegetação. E podemos notar que nas encostas da maquete o crescimento do aglomerado da Serra. O surgimento do aglomerado da Serra, Vila Marsola, ocorreu nos anos 60 do século passado. Os primeiros habitantes, em sua maioria, vieram do interior do estado e os barracos eram feitos de lata e papelão. A ocupação começou no terreno onde está localizado a sede do Minas Tênis Clube 2. A melhoria da vila começou em 1968, com a pavimentação de algumas vias. Na imagem, podemos perceber, na parte roxa, há ocupações nas encostas do aglomerado da Serra, onde se tem como consequência riscos de erosões e deslizamentos de terra. Pois são nessas encostas onde ocorre o escoamento das águas de chuva, dando por fim aos fundos de vale, que é o ponto mais baixo de um relevo acidentado. Fotos retiradas no aglomerado da Serra. Podemos ver então os fundos de vale. Na ilustração é representado os fundos de vale e encostas que foram urbanizados de forma irregular, retirando a mata ciliar, mudando o curso d'água, canalizando, implantando o sistema viário e impermeabilizando grande parte do solo. Como consequência, essas águas não têm local suficiente para infiltrar, causando inundações nas partes mais baixas. Lembram da maquete de 1953? Olhe só a diferença dessa maquete de 2017. A mesoestrutura atual da região é a porção da cidade que está localizada no sistema de esgoto, canalização e etc. Com o processo de urbanização de 1953 aos dias atuais, o sistema de canalização dos córregos também chegou na região. Com isso, foram criados muitas bocas de lobo e o que deveria ajudar acabou levando o lixo para os fundos de vale durante as chuvas, gerando então enchentes nesses locais. Além disso, o processo de urbanização intensifica a desigualdade social, tendo então uma cidade formal, seguindo critérios urbanísticos, teoricamente planejada, e então a cidade informal, o oposto da cidade formal, não seguindo critérios urbanísticos e legislações, como uma cidade feita ao acaso, com assentamentos espontâneos e com recursos precários. Visto tudo isso, temos a seguinte pergunta: como isso tudo aconteceu? Com a ação do homem e seu desejo pelo crescimento desordenado das cidades, grandes repercussões surgiram na vida urbana. Essas repercussões trouxeram consequências não apenas para a natureza, como no caso do Rio Bolina, que com o processo de urbanização, a verticalização dos prédios e das favelas, os nossos conhecidos aglomerados, com a alteração do seu caminho de água. Situações que não pensamos nem quando foi realizado o processo de urbanização e muito menos agora diante dessa situação. Fica um mistério. Como um rio, um córrego, uma árvore pode interferir na vida urbana?